É evidente que hoje existe um racha naquilo que nós chamamos de direita no Brasil. Como a direita é um conceito muito amplo e abrangente, não é de se espantar, aliás, é de se esperar que exista divergências de opinião. E é claro, um ou outro grupo sempre vai buscar o protagonismo, né, em detrimento dos outros. Seja por achar que está certo naquilo que defende, ou por pura sede de poder mesmo. E isso, obviamente, sempre vai gerar intrigas. E uma primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um fenômeno um tanto interessante, porque nós podemos dizer que a direita, como postura política organizada e influente, ainda é uma coisa nova no Brasil. E, bom, eu nem curto mais muito esse lance simplista de resumir tudo à esquerda e direita, mas como esse é um conceito muito popular ainda no Brasil, eu vou usar ele aqui só pra ficar mais didático mesmo, tá? Só que a direita como um posicionamento popular, de massa, por assim dizer, é coisa da década de 2010 pra cá. Nós presenciamos uma ascensão meteórica das doutrinas de direita desde então, mas já haver uma divisão tão complexa na direita hoje mostra como ela evoluiu a ponto de já haverem vários movimentos bem estabelecidos, né, que representam grandes parcelas da população que se dizem de direita, mas que ao mesmo tempo defendem coisas muito diferentes. Então nós temos os nacionalistas, liberais, conservadores, monarquistas, anarcocapitalistas, os lavajatistas, que reservam seus esforços praticamente só pela pauta anticorrupção, né? Os próprios bolsonaristas, que também meio que já são um grupo à parte, e vários outros que também se posicionam à direita no espectro político. E é justamente aqui que eu já não vejo mais o conceito de direita como um conceito consistente, sabe? Ele é muito útil sim para facilitar o entendimento, mas quando você pega dezenas de cosmovisões diferentes e joga tudo no mesmo balaio e chama de direita, é inevitável que vá haver muita confusão nisso tudo, ainda que haja semelhanças de princípios entre essas cosmovisões. E o pior é que muitas vezes uma mesma pessoa não vai se prender a um único ponto de vista, né? Às vezes ela é liberal e também se diz bolsonarista, mas já não concorda muito com essa parada de nacionalismo. Alguém pode ser nacionalista e também monarquista, mas detesta o liberalismo. E no mesmo espectro, muitos especialistas, ou que se dizem especialistas pelo menos, né, consideram, por exemplo, anarcocapitalismo e fascismo como sendo correntes de extrema direita, mas tanto um como o outro defendem coisas completamente antagônicas. Então dá pra ver que essa não é uma abordagem que condiz muito com a realidade. Mas o ponto principal que eu queria refletir aqui é que no caso da direita brasileira, o que faz haver um racha não é nem tanto a diferença de opinião dos grupos que fazem parte dela. É lógico que isso é importante, né, e é o que fica mais evidente quando a gente vai analisar, mas o ponto que eu vejo como essencial, que está na origem da desunião da direita, é que é muito mais fácil você destruir algo do que construir algo. E você vai entender o que eu tô falando. Quando o propósito principal no Brasil era derrubar o governo do PT, praticamente não havia divisão alguma na direita. O MBL atacava a esquerda, os olavistas atacavam a esquerda, o Bolsonaro e seus filhos atacavam a esquerda, o Nando Moura e o Mamãe Falei, que são os dois maiores canais da direita brasileira, atacavam a esquerda, e todo mundo que tinha um mínimo de apreço por qualquer corrente de pensamento que não fosse de esquerda, atacava a esquerda. Dessa forma, todos os esforços de várias instituições e de uma massa de pessoas estavam direcionados para um único objetivo, que era acabar com a hegemonia da esquerda. E acontece que isso deu mais certo do que se imaginava. Então, por você ver como é fácil, né, você se unir com alguém que você até que não gosta muito, mas quando é para combater um mal maior, você se alia com quem pensa um pouco diferente. Só que mesmo com a queda do PT, né, automaticamente o poder não foi transferido diretamente para as mãos de alguém de direita, convicto pelo menos. A presidência foi parar nas mãos do Michel Temer, que tá mais ali pra alguém de centro e tal, né, um cara mais isento. E foi aí por meados de 2016 e 2017 que a direita já começou a se movimentar, né, e se deu conta que tinha que viabilizar um nome para a eleição de 2018 que já se aproximava. E o Bolsonaro, nesse caso, se demonstrou o nome mais factível, não porque havia um consenso sobre o nome dele, que ele seria o candidato ideal para representar a direita na presidência da República. Então, não necessariamente, né? Ele simplesmente tomou o protagonismo pra si porque ficou muito famoso. Ele aparecia direto na mídia, né? Falando uns negócios que a galera gostava lá, e foi aí que ele se tornou um nome muito mais viável. Mas isso não quer dizer que havia uma unanimidade de que ele seria o ideal. É lógico que eu tô analisando aqui de um aspecto mais geral, né? Claro que para algumas pessoas ele era esse candidato ideal, mas ele só conseguiu conciliar a direita a favor do seu nome porque ele era um postulante mais viável para impedir o retorno do PT.
Então, numa cultura tão pragmática como a brasileira, era ele ou era o PT. Pois bem, até aqui, até o sucesso do Bolsonaro na eleição de 2018, a direita sempre se saiu muito bem quando a questão era combater a esquerda, pois esse era praticamente o único propósito de curto prazo. Só que depois que a responsa cai nas suas mãos, não é mais suficiente o simples combate. É preciso agora desenvolver algo, mostrar resultado. E foi aí que a direita se dividiu e se perdeu, basicamente. Quando chega a hora de construir, o nacionalista não concorda com o liberal quer fazer algo que o conservador discorda, o cara que quer imposto zero não se contenta com imposto 5%, o mais estatista não vai se conformar com a privatização de uma grande estatal, enquanto isso o mais liberal, o libertário, vai romper com o governo justamente porque acha que privatizou pouco. E no meio de tudo isso tem o MBL querendo tomar o protagonismo, não que isso seja necessariamente uma coisa ruim, é uma estratégia deles, né? E se eles conseguirem é porque eles têm base para isso. E daí, para ter uma melhor governabilidade, o governo começa a relaxar um pouco aquele discurso contra a velha política e começa a entregar cargos pro Centrão. Em resposta, os mais puristas que apoiavam o governo, e nós podemos citar aqui até o Nando Moura como exemplo, passam a se tornar muito mais críticos. E de críticos, eles se tornam uma verdadeira oposição ao governo. E aí, quando você vai ver, já virou uma bagunça. Isso nem é o que há de pior. É um dever de quem tem um pensamento mais conservador, que hoje eu acho que na direita a maioria se propõe a ter, né? Pelo menos em teoria. É um dever criticar o governo quando ele merece ser criticado. E vamos mais além. Quando um político se mostra nocivo à imagem do conservadorismo, não é só um direito, como é uma obrigação de qualquer conservador se desvincular deste político. E nesse caso inclui-se o próprio presidente. Ele não está isento de críticas. Não tem essa história de, não pode criticar o governo, senão o PT volta. O que vai fazer o PT voltar é justamente essa falta de autocrítica da direita brasileira. A falta de autocrítica foi a destruição do PT e logo pode terminar também, no mínimo, em perda de credibilidade da direita. Inclusive, circula por aí uma imagem muito famosa com a lista de traições do presidente, que realmente, quem é mais purista tem motivos de sobra, ao meu ver, para não defender mais esse governo. E é assim que tem que ser mesmo, gente, porque as pessoas são falíveis. Não se deve construir uma corrente de pensamento tendo como centro uma pessoa falível. O grupo que fizer isso está basicamente fadado à destruição. E, pois bem, 2022 está vindo aí e eu nem sei como é que toda essa divisão da direita vai ter consequências na eleição. Fato é que o Lula pode concorrer e ele é um adversário muito mais perigoso hoje do que qualquer outro esquerdista, evidentemente. Pelo menos pro Bolsonaro. A gente não pode nem ferrando subestimar o poder do Lula em convencer e enganar as massas, né? E também eu não sei como é que a imagem do Bolsonaro vai se desgastar até a eleição. E eu não sei, cara. Como vocês podem ver, eu tenho me desinteressado muito de política ultimamente, né? Tanto que eu nem faço mais vídeos sobre política aqui no canal há um bom tempo. Eu tô me dedicando um pouco mais à religião, como vocês podem ver. Porque esse era um defeito do meu canal, um defeito meu próprio, né? Eu superestimava a política, a economia, em detrimento das questões espirituais. E eu vejo que as coisas já não são bem assim, né? De vez em quando eu ainda vou vir aqui dar meus pitacos sobre política, mas a verdade é que eu não tô tão otimista assim quanto eu já fui um dia em relação aos rumos que as coisas estão levando. Então o espaço de comentários está aberto para você que quer dar a sua opinião, se você concorda ou discorda. E se você não gostou de alguma coisa que eu falei nesse vídeo e quiser me xingar, pode ficar à vontade, tá? Eu não ligo. Descarrega aí seus sentimentos nos comentários. Se quiser se desinscrever também, vambora, faça o que quiser. Vídeos sobre questões polêmicas da política sempre tem dessas. Mas, no mais, eu vou ficando por aqui. Se você continuou gostando deste conteúdo, considere apoiar o canal se tornando membro. Isso é muito importante para o canal continuar viável. Então, meu muito obrigado a quem já é apoiador. Isso dá muita força para eu acreditar nesse projeto. Então, eu acho que é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.